Durante a primeira semana, aproximadamente, não recebemos visitas, e eu tinha começado a pensar que meu companheiro era um homem tão sem amigos como eu. Pouco depois, porém, descobri que ele tinha muitos conhecidos, e nas mais diferentes classes da sociedade. Havia um sujeitinho amarelado, com cara de rato e olhos escuros, que me foi apresentado como Mr. Lestrade e que apareceu 3 ou 4 vezes numa única semana. Uma manhã, apareceu uma moça elegantemente vestida, que ficou por meia hora ou mais. A mesma tarde trouxe um visitante grisalho e andrajoso, parecendo um mascate judeu, que me deu a impressão de estar muito aflito e foi seguido de perto por uma mulher idosa e desmazelada. Em outra ocasião, um cavalheiro de cabeça branca teve uma entrevista com meu companheiro, e em outra ainda um carregador de estrada de ferro em seu uniforme de belbutina. Quando qualquer desses indivíduos indefiníveis aparecia, Sherlock Holmes costumava pedir para usar a sala de estar, e eu me retirava para o meu quarto. Ele sempre pedia desculpas por me submeter a esse inconveniente. Preciso usar esta sala para meus negócios, dizia, e essas pessoas são meus clientes. Mais uma vez tive a oportunidade de lhe fazer uma pergunta sem rodeios, e mais uma vez minha delicadeza me impediu de forçar outro homem a confiar em mim. Imaginei na ocasião que ele tinha alguma razão forte para não aludir a isso, mas logo ele dissipou essa ideia abordando o assunto direta e espontaneamente. Foi no dia 4 de março, como tenho boas razões para lembrar, que me levantei um pouco mais cedo que o usual e verifiquei que Sherlock Holmes ainda não terminara seu desjejum. A senhoria acostumara-se tanto a meus hábitos tardios que meu lugar não fora posto nem meu café preparado. Com a petulância irracional da humanidade, toquei a campainha e indiquei laconicamente que estava pronto. Em seguida, peguei uma revista da mesa e tentei matar o tempo com ela enquanto meu companheiro mastigava silenciosamente sua torrada. Um dos artigos tinha uma marca a lápis no cabeçalho e, naturalmente, comecei a correr os olhos por ele. Intitulado um tanto pretensiosamente O Livro da Vida, tentava mostrar quanto um homem observador podia aprender mediante um exame preciso e sistemático de tudo com que deparasse. Deu-me a impressão de ser uma extraordinária mistura de sagacidade e absurdo. A argumentação era densa e intensa, mas as deduções me pareceram rebuscadas e exageradas. O autor afirmava que, por uma expressão momentânea, a contração de um músculo ou uma olhadela podia penetrar os mais íntimos pensamentos de um homem. O engano, segundo ele, era uma impossibilidade no caso de alguém treinado na observação e na análise. Suas conclusões seriam tão infalíveis quanto proposições de Euclides. Os resultados por ele obtidos pareceriam tão surpreendentes aos não iniciados que, até que aprendessem os processos pelos quais ele os alcançara, poderiam de fato considerá-lo um necromante. De uma gota d'água, dizia o autor, um lógico poderia inferir a possibilidade de um Atlântico ou um Niágara, sem ter visto ou ouvido falar de qualquer dos dois. Toda a vida é, portanto, uma grande corrente, cuja natureza é conhecida sempre que vislumbrarmos um único de seus elos. Como todas as outras artes, a ciência da dedução e análise é tal que só pode ser adquirida mediante longo e paciente estudo, e a vida não é longa o bastante para permitir a um mortal atingir nela a máxima perfeição possível. Antes que se volte para aqueles aspectos morais e mentais da matéria que apresentam maior dificuldade, permita-se ao investigador começar dominando problemas mais elementares, que aprenda, ao conhecer um semelhante, a distinguir num relance a história do homem e o ofício ou profissão que exerce. Por pueril que possa parecer, esse exercício aguça as faculdades de observação e ensina para onde olhar e o que procurar. Pelas unhas de um homem, pela manga de seu paletó, por suas botinas, pelos joelhos de suas calças, pelas calosidades de seu dedo indicador e polegar por sua expressão pelos punhos da camisa, por cada uma dessas coisas, a profissão de um homem é claramente revelada. Que tudo isso somado não chegue a iluminar o investigador competente é, em qualquer circunstância, quase inconcebível. Que indescritível tolice! Exclamei, batendo a revista na mesa. Nunca li tanto disparate em minha vida. Do que se trata? Perguntou Sherlock Holmes. Ora, este artigo, disse eu, apontando-o com a colher do ovo ao me sentar para meu desjejum.
Vejo que o leu, pois o assinalou. Não nego que foi escrito com inteligência, mas me irrita. É evidentemente a teoria de algum ocioso que desenvolve todos esses elegantes pequenos paradoxos no isolamento de seu próprio gabinete. Isso não é prático. Eu gostaria de vê-lo enfiado num vagão de terceira classe do metrô e solicitado a descobrir os ofícios de todos os seus companheiros de viagem. Apostaria 1000 por 1 contra ele. Perderia o seu dinheiro, observou Sherlock Holmes calmamente. Quanto ao artigo, eu mesmo o escrevi. Você. Sim, tenho um pendor tanto para a observação como para a dedução. As teorias que expressei ali, e que lhe parecem tão quiméricas, são na verdade extremamente práticas, tão práticas que dependo delas para minha subsistência. Mas como? Bem, tenho uma profissão. Suponho que sou o único no mundo a exercê-la. Sou um detetive consultor, se é capaz de entender o que é isso. Aqui em Londres, temos um punhado de detetives do governo e detetives privados. Quando esses sujeitos se veem numa enrascada, eles me procuram e consigo pô-los na pista certa. Eles me expõem todas as evidências e, em geral, sou capaz, com a ajuda de meu conhecimento da história do crime, de corrigir seus erros. Há uma forte semelhança de família entre os delitos. E se você tem todos os detalhes de 1 milhar deles na ponta dos dedos, seria estranho que não conseguisse desvendar o 1000º. Lestrade é um detetive muito conhecido. Ele se confundiu recentemente com um caso de falsificação, e foi isso que o trouxe aqui. E essas outras pessoas? Em sua maioria, elas me são enviadas por agências privadas de investigação. Todas estão em apuros por alguma razão e querem algum esclarecimento. Ouço suas histórias, elas ouvem meus comentários e depois eu embolso meu pagamento. Está querendo dizer, disse eu, que sem deixar sua sala você consegue desatar um nó que outros homens são incapazes de deslindar, embora tenham visto todos os detalhes por si mesmos? Exatamente. Tenho uma espécie de intuição para isso. Volta e meia me aparece um problema um pouco mais complexo. Nesse caso, tenho de me pôr em movimento e ver as coisas com meus próprios olhos. Sabe, tenho muitos conhecimentos especiais que aplico ao problema e que facilitam enormemente as coisas. Essas regras de dedução expostas nesse artigo que suscitou seu desdém são inestimáveis no meu trabalho prático. A observação é minha segunda natureza. Você pareceu surpreso quando eu lhe disse, em nosso primeiro encontro, que você tinha vindo do Afeganistão. Alguém lhe contou, sem dúvida. Nada disso. Eu sabia que você vinha do Afeganistão. Por força de um hábito antigo, o encadeamento de ideias correu tão depressa pela minha mente que cheguei à conclusão sem ter consciência dos passos intermediários. Esses passos existiram, contudo. O encadeamento de ideias foi: aqui está um homem com jeito de médico, mas com ar de militar. Claramente um médico do exército, portanto. Acaba de chegar dos trópicos, pois seu rosto está escuro, e essa não é a tonalidade natural de sua face, pois seus punhos são claros. Ele passou por penúrias e doenças, como seu rosto abatido revela claramente. Foi ferido no braço esquerdo, pois o mantém numa posição rígida e pouco natural. Onde nos trópicos um médico do exército poderia ter encontrado tantas privações e sido ferido no braço? Claramente no Afeganistão. Todo o encadeamento de ideias não demandou um segundo. Comentei então que você vinha do Afeganistão e o deixei pasmo. É muito simples quando você explica, disse eu, sorrindo. Você me lembra Dupin de Edgar Allan Poe. Nunca pensei que existissem pessoas assim na vida real. Sherlock Holmes levantou-se e acendeu seu cachimbo. Sem dúvida acha que está me elogiando ao me comparar com Dupin, observou. Em minha opinião, porém, Dupin era um sujeito muito inferior. Aquele truque de se intrometer nos pensamentos com um comentário oportuno depois de um quarto de hora de silêncio é por demais aparatoso e superficial. Ele tinha algum talento analítico, sem dúvida, mas não era de maneira alguma o fenômeno que Poe parecia imaginar. Leu as obras de Gaboriau? Perguntei. Lecoq corresponde à sua ideia de um detetive? Sherlock Holmes torceu o nariz sardônico. Lecoq era um pobre trapalhão, disse num tom irritado. Só tinha uma qualidade, sua energia. Aquele livro me deixou realmente infeliz. A questão era como identificar um prisioneiro desconhecido. Eu poderia ter feito isso em 24 horas.
Lecoq levou uns 6 meses. Aquilo poderia ser usado como um manual para ensinar a detetives o que evitar. Senti-me indignado por ver 2 personagens que admirara tratados com tamanho desdém. Fui até a janela e pus-me a contemplar a rua movimentada. Esse sujeito pode ser inteligente, disse a mim mesmo, mas é sem dúvida muito convencido. Não há crimes nem criminosos hoje em dia, disse ele, em tom de queixa. De que adianta ter cérebro em nossa profissão? Sei muito bem que tenho condições de tornar meu nome famoso. Não há nem nunca houve um homem que trouxesse para a detecção do crime a mesma quantidade de estudo e talento natural que eu trouxe. E qual foi o resultado? Não há crime a detectar. Ou, no máximo, alguma vilania tosca, com um motivo tão transparente que até um funcionário da Scotland Yard consegue resolvê-la. Eu continuava aborrecido com seu estilo arrogante de conversa. Pensei que o melhor era mudar de assunto. Que estaria aquele sujeito procurando? Perguntei, apontando para um indivíduo robusto e vestido com simplicidade, que caminhava devagar do outro lado da rua, olhando para os números com ansiedade. Tinha na mão um grande envelope azul e era evidentemente o portador de uma mensagem. Você se refere ao sargento reformado dos fuzileiros navais, disse Sherlock Holmes. Quanta gabolice, pensei com meus botões. Ele sabe que não posso verificar sua suposição. Esse pensamento mal passara pela minha cabeça quando o homem que observávamos avistou o número sobre nossa porta e atravessou a rua correndo. Ouvimos uma batida forte, uma voz grave lá embaixo e passos pesados subindo a escada. Para Mr. Sherlock Holmes, disse ele, entrando na sala e entregando a carta ao meu amigo. Ali estava uma oportunidade de pôr fim à sua presunção. Ele nem sonhara com isso ao fazer sua adivinhação aleatória. Posso lhe perguntar, meu rapaz, disse eu, com a mais branda das vozes, qual seria o seu ofício? Mensageiro, senhor, disse ele bruscamente. Meu uniforme está no concerto. E antes era? Perguntei, olhando com uma ponta de malícia para meu companheiro. Sargento, senhor. Infantaria ligeira dos Reais Fuzileiros Navais, senhor. Nenhuma resposta? Certo, senhor. Bateu os calcanhares, continência e saiu.